Vamos lá, cara. Notícias de última hora, duas notícias relacionadas a contratações. O Fluminense vai para o mercado da bola, o famoso mercado da bola, atrás de dois nomes especificamente. O último deles que foi revelado foi o nome de Nonato. O Fluminense negocia o retorno do volante por empréstimo, o volante que está no Santos. Além disso, o zagueiro Kaique, que também não, porque ele não está necessariamente no Santos, né? Mas que estava no Santos, que foi, né, do Santos, e que está jogando atualmente lá fora e briga nessa disputa com o Internacional e, de certa maneira, até também com o Cruzeiro. O Kaique, que está jogando em La Liga. Bem, também interessa ao Fluminense. Vamos lá, vamos rodar a vinheta do Giro de Notícias. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, tá? Dá essa moral aí pra gente. Vamos lá, a gente começa abrindo aqui numa notícia do Guilherme Lesnock, que é do portal IG Sport, e que também já foi do Diário do Peixe. Vocês vão entender por que essa relação aqui do Diário do Peixe. Mas ele aborda a notícia seguinte: Fluminense e Inter tentam a contratação do zagueiro ex-Santos. Futebol brasileiro, o clube de futebol brasileiro busca um reforço para o segundo semestre da temporada. O zagueiro Kaique, ex-Santos, está na mira de clubes brasileiros para a próxima sequência da temporada. Nas últimas semanas, Fluminense e Inter sondaram a situação do jogador para uma possível proposta. O Cruzeiro também sondou, mas as conversas não avançaram. No caso, diz aqui do Fluminense, o zagueiro foi uma indicação do Fernando Diniz, que já não está mais comandando o Fluminense, tá? E a direção deve conversar com o Mano Menezes para falar dele, mas a tendência é manter o interesse. Vamos lá, cara. Deixando ali a informação do Internacional, né? A questão é porque deve sair o Vitão e já recebeu proposta lá de fora, então o nome de Kaique agrada a comissão técnica. Vamos lá, tá? A gente começa aqui falando sobre o Kaique. Por quê? Apesar dele pertencer ao Almeria, ele tá no Albacete. O Albacete é um clube da segunda divisão da Espanha. Ele disputou essa temporada pelo Albacete. O Albacete acabou não subindo para a Série A, né, para a La Liga. E ele ainda tem um impasse ali relacionado à Almeria, porque o Almeria pagou um valor alto ali, 7 milhões de euros, né, quando ele foi vendido do Santos. Eu me lembro um pouco do Kaique surgindo no Santos, aquele Santos de 2021, mais ou menos, 22, em que subiram o Kaique subiu muito novo, era coisa de 17 anos, assim. Se eu não me engano, foi na mesma época que subiu também o volante Sandri. Foi naquele Santos que foi bater na final aliás, ele sobe no Santos que bate na final da Libertadores, mas ele não joga. Ele joga efetivamente após a final da Libertadores, né, na temporada de 2021. É porque ele sobe no ano de 2021 e a temporada de 20 termina em 21. Enfim, é um zagueiro muito bom, assim, cara. Eu tinha boas referências dele até o momento onde ele tava ali no Santos. Tanto que não à toa é vendido. Foi um zagueiro até, de certa maneira, tido como precoce. Porque, pra quem não entende ali a questão da idade e tal, ele é 2004. Então, assim, a gente tá falando de um zagueiro que completou 20 anos esse ano. E já tá há 3 temporadas, na verdade, 2 temporadas lá na Europa. Ele sobe muito jovem e se torna titular ali do Santos, é negociado no meio do ano retrasado. Pelo Almeria, ele chega a jogar um bocado. Lá na Europa, por exemplo, tô vendo aqui, ele tem 24 jogos pelo Almeria e 12 pelo Albacete. Então a gente tá falando de um zagueiro extremamente jovem, que pode ter tido um problema de adaptação lá na Europa e que... Aí vamos lá, né? Não aqui discordando da notícia do amigo aqui do Guilherme Lesnock, mas nitidamente, né? 3 times não têm a ideia ao mesmo tempo do zagueiro. Ele tá sendo oferecido, né? Provavelmente foi oferecido, o Cruzeiro não avançou na conversa. Fluminense e Inter, o caso do Fluminense, indicação do Fernando Diniz, a gente sabe que essas coisas também viram muito rápido também, né? Que o zagueiro vem indicado, o Diniz gosta e o Diniz avaliou o nome, da partir do Diniz ser avaliado, ele indica, né? Mas, enfim,
Então, pode ter sido realmente indicação, mas é a leitura que eu faço. Está sendo oferecido. Questões principalmente relacionadas a salário e liberação do Almeria, o Fluminense vai ter mais dificuldades com o Internacional. Apesar de que o Fluminense está mais desesperado por um zagueiro do que o Internacional. Óbvio que o Fluminense indo fazer uma contratação, eu vou avaliar um pouco melhor, tá? Vou chamar aqui pessoas que acompanharam o Kaique e tal, para poder saber ali, entender, trocar uma ideia, para entender que jogador é esse que o Fluminense está contratando. Agora, no olhar que eu já tenho sobre o Kaique, é uma contratação que me agrada muito, não só pela idade, mas pela bola que jogou no Brasil e pelo contexto todo de ser um jogador que foi muito jovem, com 18 anos lá para a Europa, bateu e tá voltando muito cedo aos 20. Ou seja, claramente é um jogador que pode ser aquele caso de foi cedo demais, tá fazendo esse bate-volta e a gente teria que muito mais entender ali se ele ainda tá disposto a jogar bola e tal mesmo. Essa é a questão de zagueiros. Agora, a questão de meio-campista, que não estava naquela conta de zagueiro e volante, a gente fala de uma outra notícia do Diário do Peixe. Olha só, o Diário do Peixe tá... A relação entre Fluminense e Santos, meu amigo, tá uma loucura, tá? De novo, Diário do Peixe por aqui. Vamos lá, tá? A situação é a seguinte, o Santos encaminhou, segundo o Lucas Barros, um empréstimo do Nonato pro Fluminense, e aqui ainda reforça a questão da notícia do Ganso. Essa notícia aqui vale destacar, tá? Ela foi confirmada pelo Vitor Lessa, que estava ao vivo no giro do Jornada KTO 1902 na hora, e confirmou que, de fato, o Nonato está chegando no Fluminense. Diz aqui a matéria que Nonato, que está fora dos planos do Peixe, já teve passagem pelo Fluminense, e a ida de Nonato no Fluminense pode esquentar ainda mais o retorno de Ganso para Vila Belmiro. Diz aqui ontem que o Meia interessa ao presidente do Santos e que o Santos é um desejo do Santos mesmo levar o Paulo Henrique Ganso. Enfim, um acordo por empréstimo do Nonato de volta ao Fluminense. O Nonato assinou contrato ali com a equipe do Santos de início, né? Por um contrato de empréstimo até o dia 31 de julho, agora, de 2024. O contrato do Nonato com o Santos, ele foi pro Ludogorets, né? Naquela saída até estranha ali, tá um pouco de última hora, da forma como ele saiu do Fluminense. Aí ele bate lá no Ludogorets, lá da Bulgária, joga a temporada 22-23 e quando vai começar a temporada 23-24, ele vem pro Santos no meio do ano passado por empréstimo. Vai lá, não faz um ano tão ruim assim no Santos no ano passado. Só fez ali a reta final, o Santos foi rebaixado, ninguém jogava nada, ele passou meio que batido no ano passado. No início desse ano, o Santos compra o Nonato, até com um negócio meio estranho. Eles compraram o Nonato. Eles tinham um jogador que estava emprestado lá, eles deram esse jogador e a outra parte do pagamento ficou num crédito pro Ludogorets quando for comprar um jogador do Santos pagar 500 mil euros a menos. Era basicamente isso. E aí eles ficaram, né, trouxeram ali pro Brasil de novo o volante Nonato. Só que nesse ano, eu troquei ideia com o Noronha lá do Ouvinte Santos, nesse ano o Nonato não jogou nada. Eu até perguntei pra ele, falei, cara, como que o Nonato tá aí? Aí eu falei, devo me preocupar? Aí ele, sim. Um horror aqui esse ano. No campo mal, conseguiu jogar de tão ruim. Ruim. E aí ele falou que quando o Nonato foi pro Santos, ele me pediu um vídeo, e eu falei, cara, o Nonato no Fluminense foi bem e tal. E aí ele falou, cara, você elogiou e até hoje me zoam por causa do vídeo, porque tem muita empolgação e ele aqui não rendeu bem. E eu até falei, cara, futebol é um negócio muito maluco, né? Porque o seu lixo, nosso luxo, nunca fez tanto sentido. O Nonato tá vindo pro Fluminense, tá só pra fechar aí o negócio, né? Mas tá confirmado já de várias partes. Tá vindo de um ano com 8 jogos nessa temporada. No ano passado ele até fez um pouquinho mais, mas nessa temporada especificamente ele tem 8 partidas, pela Série B com o Santos. A maior parte como banco. Na verdade, na Série B ele só jogou 6 minutos de uma partida, porque o resto foi tudo no Paulistão. Pouco é utilizado, ficou no banco na maioria dos jogos, já não fica no banco até um certo tempo.
e tá na Série B do Campeonato Brasileiro, numa equipe que não está no G4, que é o cenário do Santos hoje. Nesse momento que eu tô gravando, o Santos está. Voltou ao G4 porque ganhou a Chapecoense anteontem, eu não sabia disso. Mas uma equipe que não tá sobrando na Série B. Então, assim, quando falo essa manchete, você vai falar, caraca, olha o naipe do cara que a gente tá trazendo, Gabriel. Ok, o Nonato ali, inclusive, em relação à idade, tem 26 anos, um jogador de meia idade. Só que, por outro lado, é um cara que há 2 anos, cara, não tem, nem chega a ter 2 anos. O cara era titular aqui e uma das peças-chave do meio de campo do Fluminense, que era o grande motor daquele time de intensidade, se dá muito bem com boa parte do grupo do Fluminense, né, dos jogadores, então não é também que ele saiu mal ou alguma coisa, e volta pra tentar jogar bola. Assim, o Nonato é um cara que, quando chegou no Fluminense, não se dava muito por ele. Ele ganhou o espaço dele naquele time de 2022, virou titular e no momento que veio a proposta do Ludogorets, ele preferiu ir pra lá. Questão dele também. O Internacional acabou negociando a venda, o Fluminense não tinha grana pra poder efetuar a opção de compra naquele momento que era bem alta. Ferrou a gente naquela semifinal de Copa do Brasil pela saída repentina. Mas assim, bola e campo é uma análise difícil de se fazer. O Nonato não vem jogando bem, principalmente nesse ano inteiro. E no ano passado, vai lá, num nível abaixo do que a gente desejaria. Mas a gente tá falando de pouco mais de 1 ano e meio, ele era um cara muito importante pro Fluminense. Aqui mesmo, um meio de campo. Então, não acho que o Nonato chegue pra ser titular. Acho que isso tem um pouco a ver também com o cenário de volantes do Fluminense serem hoje 3 garotos e um pesadão, que é o Gabriel Pires, e você tem 3 garotos, e o Mano Menezes tem um olhar ali também de um volante um pouco mais físico. O Nonato não é o Ayrton, o Nonato não é... Não, mas é um cara que tem pegada ali de marcação, é um cara que sabe sair jogando. Então, enfim, o meu olhar sobre o Nonato, dessa repatriação... O Nonato é que, pelo menos, que o valor seja baixo, né? Um empréstimo, o Santos tem um contrato longo com ele, se eu não me engano, vai até o final de 2026. Enfim, então vamos ver como é que vai ser esse empréstimo. Segundo o Diário do Peixe, o contrato seria de empréstimo até o final do ano que vem. Então o Nonato ficaria aí 1 ano e meio ligado ao Fluminense. Diz aqui ainda na matéria de que isso meio que pode esquentar a ida do Ganso para Vila Belmiro. O caso do Ganso lá, só para dar uma passadinha rápida aqui, tá basicão que é. Todo mundo do lado de lá do Santos fala que tem contato e tem conversa. Todo mundo do lado de cá, principalmente do lado do Ganso, né, até porque no Fluminense não foi envolvido na parada ainda, fala que não teve nada e não teve conversa. Esse é o cenário. Tamo junto, até a próxima, valeu!